Witch Online Capítulo 91 Olho. As paredes do caminho tinham algum tipo de substância viscosa fluindo das rachaduras, que coloriam as paredes em cores acastanhadas. Isaac notou que as lanternas, que iluminavam o caminho com a luz, eram bastante estranhas. Uma vez que as substâncias viscosas tocaram o fogo das lanternas, em vez de subjugar o fogo, tornou o fogo mais forte e o fez queimar por muito mais tempo. Ele também notou que os cristais azuis, que eram usados como luz em outras cavernas, não estavam à vista. Ele já tinha visto lanternas sendo usadas como fonte de luz antes, mas por algum motivo, os cristais azuis eram os mais populares, especialmente nas famílias nobres. Os cristais azuis são usados como fonte de luz, enquanto as lanternas são usadas principalmente nas florestas escuras como uma espécie de lanterna. Isaac achou muito fascinante e decidiu estudar mais sobre os usos dos cristais azuis. Enquanto no fundo de seus pensamentos, os jogadores chegaram às entradas dos 5 caminhos. Todos pararam e olharam para os símbolos no topo dos caminhos com uma carranca. Eles não podiam ver os símbolos antes porque o caminho estava mal iluminado, e mesmo na frente dos caminhos, eles mal podiam ver os desejos. Isaac estreitou os olhos e olhou para os símbolos de cada caminho. O primeiro caminho tinha o símbolo de um homem que estava virado de lado. Havia 2 flechas apontadas para a orelha, enquanto o rosto de um homem parecia confuso. O segundo caminho também tinha o símbolo de um homem, mas desta vez o rosto estava olhando diretamente para eles com 2 flechas apontadas para a boca. O terceiro caminho tinha o símbolo de uma mulher com 2 flechas apontando para o nariz, e seu rosto tinha sinais óbvios de estar aborrecido. O quarto caminho tinha o símbolo de uma mulher com 2 flechas apontadas para os olhos, e as pupilas dos olhos eram brancas. O quinto caminho tinha o símbolo de um homem em cadeira de rodas. Seu rosto parecia estar com dor enquanto 2 flechas apontavam para suas 2 pernas. O que você acha que isso significa? Dart virou seu corpo e perguntou a Isaac. Isaac não respondeu, em vez disso, continuou olhando para os pontos para onde as flechas apontavam. O rei Jonathan e a rainha Diana estavam discutindo entre si. Desde que entraram no caminho, todos se tornaram rivais. Ninguém está planejando ajudar outros duos. Muitos deles pensam que este é o primeiro teste do dungeon e um único erro vai custar-lhes caro. Isaac olhou para o quarto caminho e tentou ver até onde ia. Seu Precision Stat fez sua mágica, e ele realmente viu o fim do caminho. No final do caminho, ele viu uma pequena sala com um grande símbolo de olho na parede, e havia centenas de buracos nas paredes. Os buracos eram bem pequenos, mas grandes o suficiente para caber uma pequena pedra. Isaac tentou olhar a sala mais de perto e viu que o chão da sala tinha centenas de ladrilhos, e cada um deles tinha cores de olhos diferentes. Havia também azulejos com a mesma cor dos olhos. Dart coçou a cabeça enquanto olhava para os símbolos. Ele teve uma dor de cabeça se formando depois de tentar usar seu cérebro em sua capacidade total, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Mas então, ele sentiu um toque suave em seu ombro. Toque, toque, e ele virou a cabeça para ver os lindos olhos cinzas de Isaac olhando para ele. Vamos entrar no caminho. Isaac disse de repente. Você tem certeza? Dart perguntou e deu uma olhada para os outros jogadores e os viu imersos em pensamentos. Tenho certeza, Isaac disse com uma expressão confiante e deu uma rápida olhada na classe jogadores com o ladrão atrás dele. Eles estavam olhando para os símbolos com uma carranca, e parecia que eles estavam tendo ainda mais dificuldades do que Dart. Dart assentiu e sob os olhares surpresos de todos, ele e Isaac entraram no quarto caminho, deixando para trás uma multidão atordoada de jogadores. Os ladrões também pareciam atordoados, e eles debateram se deveriam seguir atrás, mas então o jogador que estava logo atrás de Isaac entrou no caminho também. Ele olhou avidamente para a arma de Isaac, e foi uma surpresa que ele não começou a salivar. Rolex, onde você vai? Seus amigos perguntaram com olhares estranhos. Rolex, o jogador que entrou no caminho, revirou os olhos e começou a escrever uma mensagem para eles. Rolex, podemos ver como eles farão o teste e copiá-los. Seus amigos viram a mensagem e concordaram com a cabeça. Eles entraram no caminho também, e um deles sussurrou para Rolex. E se eles falharem? Rolex bufou. Então nós pegamos seus itens caídos e sabemos o que não devemos fazer. Seus amigos assentiram com admiração. Plano brilhante. Dart ouviu os passos atrás deles.
Ele olhou curiosamente para trás e ficou surpreso ao ver um grupo de jogadores o seguindo. Eu não esperava que alguém entrasse tão cedo. Ele disse com um tom surpreso. Isaac não disse nada. Seu foco estava nas paredes do caminho. Desta vez, as paredes eram sólidas como rocha, com as lanternas colorindo o caminho em cores amareladas. Ele mal podia ver os entalhes nas paredes, e cada um dos desejos era um olho com pupilas brancas. Logo, a luz brilhante vinda da pequena sala tornou-se muito mais perceptível. Eles pararam no final do caminho, e apenas 1 metro à frente deles estavam os ladrilhos com o símbolo de olho. O primeiro azulejo na frente deles tinha um olho com uma pupila branca. Qual é o plano? Dart perguntou e olhou para trás. Ele viu os jogadores que os seguiam, pararam de andar a 10 metros deles. Entendo. Eles querem ver como fazemos isso. Ou como falhamos para que não cometam os mesmos erros. Dart resistiu a bufar. Mesmo que seja um plano astuto, não há nada que ele possa fazer sobre isso. Deixe-me tentar algo. Acho que sei como isso funciona. Isaac disse com um olhar firme. Dart assentiu e deu um passo para o lado. Ele pegou seu arco em sua mão e tirou 2 flechas de sua aljava e as colocou na corda do arco. Ele está pronto para salvar Isaac a qualquer momento se algo acontecer. Isaac respirou fundo e sentiu seu coração disparar. Ele olhou para o primeiro azulejo com uma pupila branca e deu um passo decisivo à frente. Suas 2 pernas pousaram no ladrilho, e instantaneamente a sala iluminada começou a brilhar ainda mais, o que fez com que todos virassem a cabeça. Mas, os olhos cinzas de Isaac começaram a se transformar, e logo eles eram brancos puros. Wright, você está bem? Dart perguntou ansiosamente depois que a luz brilhante desapareceu. Isaac olhou ao redor em confusão. Dart, a luz de repente se apagou? Dart franziu a testa. Do que você está falando? Está escuro ou não? Isaac perguntou mais uma vez, com suor escorrendo por seu lindo rosto. Não, Dart disse e sentiu que algo estava errado. O rosto de Isaac ficou pálido. Dart? Eu acho que fiquei cego. Witch Online capítulo 92, primeiro teste. Os olhos de Dart se arregalaram em choque. Você está brincando? Isaac esfregou os olhos e os abriu mais uma vez, mas a única coisa que viu foi escuridão total. Dart deu um passo à frente e estava prestes a caminhar ao lado de Isaac, mas então um grito alto veio. Não se mova. A voz fez Dart se encolher e parar seu movimento. Esse grito veio de Isaac, que ouviu os passos de Dart claramente como se estivesse vindo bem ao lado dele. O que há de errado? Dart perguntou curiosamente, enquanto sua perna estava a apenas 1 centímetro de tocar um azulejo com um olho com pupila vermelha. Ele puxou a perna para trás e parou de se mover. Isaac começou a se lembrar de tudo que tinha visto até agora, e a única coisa que lhe veio à mente foi o olho com pupilas brancas. Há mais olhos com pupilas brancas? Isaac perguntou a Dart. Dart olhou ao redor e viu pelo menos 1 dúzia deles. Há muitos. Ele respondeu com um grito, o que fez com que Isaac cobrisse seus ouvidos de dor. Eu sou cego, não surdo. Isaac gritou, o que fez Dart coçar a cabeça de vergonha. Isaac tocou seus ouvidos com ternura e sentiu que seus ouvidos eram supersensíveis. Ele podia até ouvir a respiração suave de Dart e os ruídos distintos dos jogadores, que ainda estavam na frente dos 5 caminhos. Fale mais baixo desta vez. Tudo bem. Dart disse suavemente e perguntou, qual é o plano? Diga-me onde estão localizados os olhos com pupilas brancas. Ok. Dart olhou para o chão e disse, o mais próximo está ao seu lado, do lado esquerdo. Isaac deu um pequeno passo para a esquerda e esperou com um batimento cardíaco ansioso, mas nada aconteceu. Ele pensou ter ouvido um som baixo de balas sendo colocadas em câmaras e o som de algo queimando. Continue, Isaac disse suavemente. 2 passos na sua frente. Isaac levantou a perna e começou a esticá-la para a frente. Diga-me quando a perna estiver acima do azulejo com um olho. Dart observou enquanto a perna de Isaac estava se movendo lentamente para frente, e logo cruzou o primeiro ladrilho e apareceu em cima do segundo. Agora. Ele disse suavemente, e Isaac ouviu muito. Toque. Isaac baixou os pés e engoliu em seco de nervosismo, mas nada aconteceu. Ele cuidadosamente moveu sua outra perna para o mesmo ladrilho e finalmente relaxou seus músculos depois de uma experiência estressante. Dart virou a cabeça em direção ao som e viu o enorme olho se abrindo e outro caminho aparecendo. O que aconteceu?
Isaac perguntou ansiosamente e pensou que tinha cometido um erro. Um caminho. Dart disse com entusiasmo, mas então ele se lembrou de manter sua voz baixa. Isaac esfregou as orelhas e assentiu. Continue. Durou mais 10 minutos. Isaac sentiu como se fossem os 10 minutos mais longos de sua vida, mas finalmente, ele pousou no ladrilho, que estava bem na frente do caminho. Você está na frente do caminho agora, disse Dart e sentiu como se seu coração estivesse prestes a explodir. Há alguma coisa no caminho? Isaac perguntou. Ele queria ter certeza e não cometer nenhum erro. Dart instantaneamente respondeu, não, não há nada. Isaac assentiu e deu um passo decisivo à frente. Clique. Outra luz brilhante apareceu, mas desta vez do caminho. Arg. Dart e o grupo de jogadores fecharam os olhos em agonia. Isaac de repente viu a luz aparecendo e a escuridão desaparecendo. Ele piscou algumas vezes, e um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Ele podia ver o caminho claramente na frente deles. Ele nunca pensou que perderia tanto a visão. Dart, minha visão está de volta. Isaac gritou e se virou para ver Dart e os jogadores atrás dele parecerem confusos. Wright, as luzes se apagaram. Dart perguntou. O quê? Isaac gritou. Eu não consegui te ouvir. As luzes se apagaram. Dart gritou uma última vez. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Isaac. Não. Foda-se. Dart gritou. Eu vou te ajudar a passar por isso. Dê 2 passos para frente. Isaac gritou enquanto usava seus minúsculos pulmões para inaugurar toda a força para aumentar o volume de sua voz. Dart obedeceu e deu 2 passos. Seus 2 pés pousaram no ladrilho com pupilas brancas. O grupo de jogadores atrás deles parecia branco pálido. Quando eles tentaram andar, eles colidiram com seus amigos. Pare de se mexer. Rolex gritou, idiotas. Isaac olhou para a cena com um sorriso divertido, e depois de uma dúzia de minutos, Dart também chegou no caminho. Sua visão logo foi restaurada e um sorriso aliviado apareceu em seu rosto. Vamos. Ele deu um high-five com Isaac, e ambos tinham sorrisos aliviados em seus rostos atraentes. O primeiro teste foi concluído com sucesso. Pessoal. Vocês podem nos guiar também? Rolex humildemente perguntou com a cabeça baixa, enquanto seus amigos atrás dele se sentiam um pouco envergonhados. Dart e Isaac se entreolharam e deram de ombros. Não. Ambos disseram simultaneamente e começaram a andar no caminho, levando a quem sabe onde. Rolex tinha veias aparecendo em sua testa enquanto seu rosto se transformava em raiva. Bastardos. Eu vou lembrar de vocês dois. Você me escuta. Eu vou encontrar vocês dois e roubar tudo que vocês dois têm. Isaac e Dart só ouviram barulhos distintos de gritos. Estou ficando muito assustado para o próximo teste. Dart sentiu calafrios nas costas. Tenho certeza que ficaremos bem. Isaac disse com um sorriso calmo. Agora podemos prever o que as próximas pistas estão dizendo. Dart sentiu. Devíamos ter escolhido aquele com nariz. Isaac riu. Eu não tenho certeza se seria mais fácil. Dart deu de ombros. Eles continuaram andando por mais uma dúzia de minutos, e logo seus rostos se transformaram em aborrecimento. Ao longe, eles viram 5 caminhos novamente. Droga! Dart coçou a cabeça. Deveria ter imaginado que isso estaria acontecendo. Eles chegaram na frente dos 5 caminhos e notaram que havia apenas um caminho que levava até aqui. Outros têm escolhas diferentes? Dart perguntou curiosamente. Provavelmente, Isaac disse e olhou para os 5 caminhos, e todos eles tinham símbolos, mas desta vez um pouco diferentes. O primeiro caminho tinha a figura de um homem que parecia procurar alguma coisa. O segundo caminho tinha a figura de uma mulher que usava as mãos como telescópio. O terceiro caminho tinha a figura de uma criança que estava escondida debaixo de uma mesa, enquanto outra criança passava pela mesa e tentava encontrar alguém ou alguma coisa. O quarto caminho tinha a figura de uma mulher com traços faciais obscuros. Ela estava carregando um arco e apontava para o grande objeto no céu, que parecia uma lua. O quinto caminho tinha a figura de um homem que estava jogando um item parecido com uma bola. Witch Online capítulo 93. Escolha difícil. HMM. Dart bateu no queixo de forma rítmica. Isaac coçou a bochecha com os lábios franzidos. Eles estavam em frente aos 5 caminhos, com 5 símbolos diferentes olhando para eles. Eu acho. Quarta seria uma escolha segura, certo?
Dart disse com um encolher de ombros. Eu acho que está longe de ser seguro, Isaac disse com um sorriso irônico. Tem um arqueiro. Eu sou um arqueiro, pode ser algo relacionado a Asher. Dart disse com alguma incerteza. E se você tiver que derrubar a lua? Isaac apontou para o símbolo e, finalmente, Dart viu o arqueiro apontando o arco para a grande esfera no céu. E isso é. Dart suspirou e coçou a cabeça com frustração. Eles estão tentando decidir qual caminho escolher há 10 minutos. Ele estava impaciente porque outros provavelmente já os alcançaram ou até os ultrapassaram. Mas, seus nervos se acalmaram depois de ver a expressão calma de Isaac. Eu acho que o primeiro caminho é procurar por algo. Isaac disse com alguma incerteza, seu tom por si só dizia sua desconfiança. Eu acho que é muito difícil. Dart acenou com a cabeça e olhou para o segundo caminho. O segundo é. Não há porra nenhuma pista. Ele suspirou com frustração e bateu na parede ao lado dele. Acalme-se, Isaac disse com um tom calmo que instantaneamente fez Dart se sentir mais relaxado. O segundo caminho é provavelmente um teste de detecção. Isaac adivinhou. Avistando. Dart inclinou a cabeça. Talvez precisemos descobrir onde está o ninho de um pássaro no meio de uma floresta, como esse tipo de teste. Isso soa difícil e irritante, disse Dart com um rosto sombrio. Isaac assentiu, sim, não vamos escolher esse. Seus olhares se fixaram no terceiro símbolo. Esconde-esconde. Dart instantaneamente adivinhou. Isaac assentiu, provavelmente, isso parece. Não muito difícil. Dart então apontou para o quinto símbolo que mostrava um homem jogando um item parecido com uma bola. Isso não se parece com o beisebol, que é um esporte bastante popular em Summerland. Disse Dart. Ele e seus pais são grandes fãs de esportes diferentes, e ele viu muitas partidas de beisebol. Isaac deu de ombros. Isso pode significar qualquer coisa honestamente, e eu não estou me sentindo muito confiante sobre isso. Então, Dart olhou para o terceiro caminho e disse, terceiro é. Isaac balançou a cabeça e disse com um tom frustrado, não. Esta decisão será importante, vamos pensar mais. Todo mundo está ficando na nossa frente. Dart lembrou. A impaciência é a maior falha da ganância. Isaac olhou para os caminhos sombrios e continuou. Acho que 90% dos jogadores serão eliminados porque não puderam esperar e estavam muito impacientes para continuar. Então devemos nos separar. Dart sugeriu. Se pelo menos um sobreviver até o final do Dungeon, ambos receberão as mesmas recompensas, e a pena de morte será removida. É arriscado. E se for um teste como o anterior? Isso se chama Dungeon. Afinal, a conversa deles mais uma vez voltou ao início. Nenhum dos dois conseguia decidir para onde ir. Dart sentiu seu coração disparar ao pensar em outros jogadores já entrando no segundo teste, ou talvez alguns deles já o tivessem completado. Isaac parecia calmo, mas também estava bastante nervoso. Esta decisão é vital e completamente diferente da primeira decisão. A primeira decisão foi uma aposta, e ele não tinha certeza se eles escolheram bem ou não, mas agora eles sabiam que tipo de testes poderiam ter pela frente. Se eles apressam as coisas e escolhem aleatoriamente. Se eles acabarem falhando, eles só podem culpar a si mesmos, mas se eles pensarem demais e acabarem não obtendo o primeiro clear, a culpa recairá sobre eles não serem capazes de tomar decisões com rapidez suficiente. As mãos de Dart tremeram quando ele olhou para o quarto caminho. Ele apenas gostaria de continuar, mas também conhece a seriedade dessa decisão. Finalmente, Isaac abriu a boca. Vamos para o quarto caminho. Dart virou a cabeça para Isaac com um olhar surpreso. Você tem certeza? Isaac continuou estalando os dedos, o que fez com que sons calmos e rítmicos ecoassem nos caminhos. Eu acho que primeiro, segundo e terceiro caminhos são armadilhas. Ele disse com uma carranca, cada um desses caminhos tem um tema em comum. Pesquisando. Dart assentiu e olhou para o quarto e quinto caminhos. O que há de diferente nesses dois? E se forem armadilhas? Isaac balançou a cabeça e suspirou com resignação. Eu não sei. Eu só posso adivinhar que existem dois caminhos certos porque os desenvolvedores de jogos queriam que os duos começassem a discutir qual caminho seguir, mas isso é apenas um palpite. Se eu tivesse mais tempo, poderia descobrir, mas não temos tempo. Dart assentiu e então perguntou uma última vez, por que quarto e não quinto?
Isaac olhou para o símbolo do quinto caminho e começou a caminhar lentamente em direção ao quarto caminho. Se o quinto tem algo relacionado a arremesso. Tenho medo de não me sair bem nisso. Dart parecia curioso e seguiu atrás de Isaac na entrada do quarto caminho. Um vento frio fez cócegas em seus rostos enquanto eles estavam na frente do caminho com olhares nervosos. O caminho estava completamente escuro, o que tornava impossível para Isaac ver qualquer coisa. Isaac deu uma olhada no símbolo uma última vez, e esperou que essa escolha não fosse a errada. Dart deu um tapinha em seu ombro e disse, se falharmos, não vou culpá-lo. Isaac suspirou. Essas palavras não o fizeram se sentir melhor. Em vez disso, ele ficou mais nervoso. Sem arrependimentos, eu acho, disse Isaac e deu um passo decisivo à frente. Dart o seguiu, e logo os dois corpos estavam dentro do caminho, abraçados pela escuridão sem limites. Logo, um som retumbante veio atrás deles, e a entrada do caminho foi bloqueada por uma grande parede de terra. Dart tocou a parede e sentiu sua mão ficar dormente e rígida. Frio. Ele gritou e imediatamente puxou sua mão para trás. Isaac estreitou os olhos e pensou ter visto uma luz vindo do final do caminho. O que é isso? Isaac murmurou, mas logo seu rosto se transformou em choque. Witch Online Capítulo 94, Sonho de Infância. Isaac tocou desajeitadamente no ombro de Dart enquanto seu olhar ainda estava travado na cena à sua frente. HMM. Dart virou a cabeça e olhou para Isaac com um olhar questionador. O que é isso? Olhe. Isaac gritou, o que fez Dart virar a cabeça para o final do caminho. Seus olhares questionadores rapidamente se transformaram em choque. O quê? A cena na frente deles fez com que ambos ficassem sem palavras. E é aqui que eu acho que estamos. Dart perguntou com um rosto pálido, mas logo um pouco de excitação apareceu em seus olhos. Isaac esfregou a testa com descrença. Isso é insano. Vamos. Dart perguntou com impaciência. Isso vai ser tão doentio. Isaac assentiu. Vamos. Ambos começaram a correr lentamente para frente e, durante isso, sua respiração começou a ficar mais áspera. Quando eles estavam respirando, era como se algo estivesse preso em suas gargantas, mas isso não os impediu. No final do caminho, seus corpos de repente começaram a se mover sozinhos, e era como se seus corpos fossem puxados pela gravidade. Uou! Dart saiu do caminho com um olhar animado e aterrorizado. Isaac seguiu rapidamente atrás, e ele mal conseguia mover seus membros enquanto a gravidade os puxava em direção ao seu destino. Seu rosto mostrou um brilho de excitação. Esta foi a razão pela qual ele começou a jogar Witch Online. Para ver lugares que ele nunca viu antes. O mais longe que ele viajou foi 100 quilômetros de sua casa, e isso também foi para a cidade vizinha. Sendo um indivíduo protegido, ele não poderia ir a lugar nenhum sem sua família. Witch Online foi como um enviado de Deus, o que o permitiu se aventurar em lugares que ele nunca havia pensado em visitar antes. Mas Isaac sempre sonhou em viajar para cá uma vez na vida, mas parecia um sonho distinto, que é impossível de alcançar. Ele não é o único que teve esse sonho uma vez na vida. Também foi o sonho de infância de Dart, mas ele desistiu há muito tempo. Isaac fechou os olhos ao sentir uma espécie de campo de força cobrindo seu corpo, e as dificuldades de respirar desapareceram. Ah! Ele respirou longa e profundamente enquanto flutuava em direção ao seu destino. Dart foi o primeiro a pousar em terreno rochoso com um tom acinzentado. Ele tentou se levantar, mas foi muito difícil no começo. Os pés de Isaac logo pousaram no chão rochoso, mas ele não conseguiu ficar no chão por muito tempo. Ele começou a saltar por mais alguns metros até que o impulso de seu corpo foi cortado. Ufa! Isaac respirou aliviado e sentiu suas pernas tremerem levemente. Dart desajeitadamente tentou andar, mas em vez disso, ele continuou pulando para frente. Isaac moveu lentamente a cabeça e viu uma cena com uma beleza hipnotizante. Uma grande esfera estava flutuando no meio do espaço. A princípio, parecia que não estava tão longe deles. Mas a distância é tão grande que levaria uma vida inteira para percorrer essa distância. A esfera tinha 4 massas de terra óbvias com 4 cores diferentes. A cor mais óbvia é o azul, que foi a cor mais usada naquela esfera. As 4 massas de terra estavam nas cores branca, laranja, verde e vermelha, enquanto a cor azul cercava as 4 massas de terra. Isso não é
Dart olhou com uma cara de choque. Isaac assentiu, é a nossa casa. A esfera ao longe era o mundo do Four Seasons. É. Isaac e Dart estavam no topo da lua. Seus arredores não eram nada além de rochas acinzentadas. Era a única coisa que viam, não importava para onde olhassem, mas ainda era uma das coisas mais fascinantes que já tinham visto. É incrível que Arthur tenha conseguido tornar a lua tão real. Dart disse com entusiasmo, eu me pergunto se existe uma maneira de entrar em nosso mundo, mas a versão falsa com nossos avatares. Isaac deu de ombros, eu não sei, mas acho que criar uma réplica perfeita do nosso mundo é impossível. Verdade. Dart assentiu e usou a gravidade da lua para saltar 10 metros no ar. Eu me pergunto qual é o teste. Isaac então finalmente se lembrou que eles tinham que fazer o teste. Vamos descobrir. Isaac gritou e começou a pular para longe, enquanto Dart rapidamente o seguia. Em algum lugar distante, uma figura estava de pé enquanto olhava para as duas figuras pulando ao redor. Ela tinha longos cabelos negros com um véu cobrindo seu rosto pálido e branco. Ela estava usando uma longa túnica azul, que cobria todas as partes de seu corpo, mas dava a ela uma beleza etérea, que é impossível de ver em humanos. Players. Sua voz era como uma melodia perfeita, o que faria com que todos fechassem os olhos de satisfação depois de ouvi-la pelo menos uma vez. Ela agarrou sua manga e puxou algo de lá. Era um pequeno espelho prateado com forro dourado. Arthur. Ela disse simplesmente com sua bela voz, e logo um rosto de homem apareceu no espelho. Ele era um homem bonito de meia idade com cabelo preto escuro. Havia também sinais de fadiga e cansaço óbvios em suas características faciais. Selene, em que posso ajudar? Arthur disse com um belo sorriso no rosto. Existem 2 jogadores. Ela disse e apontou o espelho para as duas figuras. O rosto de Arthur logo se transformou em surpresa. Eles realmente escolheram esse caminho. Que intrigante. Selene virou o espelho novamente para que ela pudesse ver o rosto de Arthur. O que você quer dizer? Arthur riu e acenou com a mão. Ah, não é nada. Selena, você pode ajudar e guiá-los até o posto de controle. O rosto de Selena mostrou alguns sinais de surpresa. Tem certeza? A lua deveria estar fora dos limites. Não é um lugar onde os jogadores possam sobreviver. Pelo menos por enquanto. Arthur bateu no queixo, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto atraente. Ah, esqueça minhas preciosas palavras. Selena suspirou aliviada. Então, eu vou mostrar a eles a saída. Arthur riu e balançou a cabeça. Não. Em vez disso, mostra a eles o caminho para a Cidade da Lua. O rosto de Selena debaixo do véu ficou chocado. Witch Online Capítulo 95 Cidade da Lua. Isaac e Dart estavam no topo de uma pequena colina rochosa. O cenário não era nada além de terreno rochoso, mas eles também viram uma visão majestosa do mundo do Four Seasons flutuando ao longe. Mesmo que a paisagem na lua seja bastante grosseira, ainda era a melhor vista que eles já tinham visto. Minha irmã vai ficar com ciúmes, Dart disse com um sorriso no rosto. Isaac pareceu surpreso. Você tem uma irmã? Dart deu de ombros. Irmãzinha, ela tem 8 anos, e ela sempre gostou de olhar para a lua. Isaac assentiu, eu tenho 4 irmãos. Dart assentiu e estava prestes a fazer uma pergunta, mas então pensou ter visto algo. Ele esfregou os olhos e estreitou os olhos. Isaac virou a cabeça e franziu a testa. Você está vendo isso? Dart perguntou com um olhar um tanto desconfiado. Isaac assentiu, eu sou. Ao longe, eles viram um buraco se formando no chão rochoso. O buraco estava levando para baixo como se as escadas fossem feitas apenas para eles. Esse é o teste. Dart perguntou e começou a ficar animado. A emoção inicial de realizar seu sonho de infância estava desaparecendo, e eles começaram a se lembrar do motivo de estarem aqui. Vamos, Isaac disse e começou a pular em direção ao seu suposto destino de teste. Dart rapidamente o seguiu. Ao longe, Selena olhava com seus lindos olhos azuis. Eu me pergunto por que Arthur quer que eles entrem na Cidade da Lua. Selena pensou consigo mesma. Seu corpo começou a se tornar ilusório e começou a flutuar atrás de Isaac e Dart. Algum tempo depois, Isaac e Dart finalmente entraram na entrada do buraco. Eles pensaram que seria uma maneira chata de descer, mas havia escadas que levavam ao subsolo. Eles começaram a ter mais certeza de que o teste estava no subsolo.
Sem mais delongas, eles começaram a descer as escadas. A viagem deles durou surpreendentemente apenas 10 minutos. Depois de chegar ao fundo da escada, eles viram uma grande caverna na frente deles com cristais presos na parede. Em vez de cristais azuis, os cristais eram de um branco puro feito de neve. Isaac e Dá tiveram dificuldades em olhar à frente por causa da luz forte, mas logo seus olhos se acostumaram. Ao longe, viram portões de metal de cor acinzentada, e havia um símbolo nos portões. Um símbolo é a figura de uma mulher com traços faciais obscuros. Ela estava carregando um arco e apontava para o grande objeto no céu, que parecia uma lua. Dart estava prestes a começar a pular em direção aos portões, mas de repente percebeu que a gravidade era diferente no subsolo e ele podia andar normalmente. Estranho, Dart disse e olhou para Isaac, que também parecia fascinado. Eles caminharam em um ritmo lento, mas constante, até os portões de metal. Abrir os portões é o primeiro teste. Dart adivinhou, talvez precisemos encontrar uma chave ou algo assim. Talvez, Isaac disse, mas suas perguntas foram respondidas rapidamente. Ranger os portões de metal começaram a se abrir lentamente, o que fez com que um som ensurdecedor soasse em seus ouvidos. Arg! Ambos taparam os ouvidos de dor, mas ainda ouviram o som penetrante, que quase fez seus tímpanos explodirem. Após um minuto de dor, os portões de metal foram completamente abertos. Droga! Dart gritou e olhou para sua palma, que mostrava uma gota de sangue azul. Isaac esfregou as orelhas sensíveis. Finalmente, depois de recuperar a concentração, eles olharam para o que estava atrás dos portões de metal. Eles só viram uma pequena sala sem nada dentro, mas havia uma porta de madeira que levava a algum lugar. Eles entraram na sala e se aproximaram lentamente da porta. Isaac colocou sua mão frágil na maçaneta da porta e lentamente abriu a porta. A primeira coisa que eles viram foi um palácio luxuoso com centenas de NPCs correndo atarefados. Havia centenas de mesas, e cada uma delas tinha filas. Atrás das mesas, um NPC com aparência profissional conversava com os NPCs na fila. Isaac e Dart olharam estupidamente para a cena. Eles entraram na luxuosa sala, e instantaneamente os portões de metal atrás deles se fecharam. Poucos NPCs olharam para eles, mas logo começaram a cuidar de seus próprios negócios. O que devemos fazer? Dart sussurrou. Isaac olhou para as linhas e disse, vamos ficar na fila. Talvez o NPC trabalhando aqui possa dizer qual é o nosso próximo teste. Dart assentiu e seguiu atrás dele. Entraram na fila mais curta e começaram a esperar com paciência. Suas roupas eram muito diferentes das roupas do NPC. Todos os outros estavam vestindo roupas luxuosas, enquanto Dart estava vestindo suas vestes da guilda, que não pareciam nada extravagantes. Isaac estava usando sua armadura de corrente, que não combinava com seu lindo rosto. Os NPCs olharam para eles com curiosidade. Dart se sentiu um pouco desconfortável, e Isaac também. Mas logo chegou a vez deles. Isaac sentou-se em uma cadeira enquanto Dart estava ao lado dele. Um homem com um sorriso profissional estava sentado do outro lado da mesa. Saudações, como posso ajudar? Ele perguntou com um sorriso. Olá, Isaac respondeu e ponderou qual deveria ser sua primeira pergunta. Mas Dart foi o primeiro a perguntar, você pode nos dizer onde estamos? O homem assentiu e disse com um tom calmo, vocês dois estão na camada exterior da Cidade da Lua. Moon City? Dart franziu a testa, enquanto Isaac se sentia surpreso. Você sabe alguma coisa sobre um teste? Isaac perguntou. O sorriso profissional do homem desmoronou um pouco quando um leve choque apareceu em seus olhos, mas ele logo acalmou seus nervos e continuou sorrindo. Ele pegou uma pilha de papéis do armário e os colocou sobre a mesa. De onde você é? Ele perguntou e começou a mexer nos papéis. Stronglord, Isaac respondeu. O homem assentiu e pegou um dos papéis da pilha. Ele virou a primeira página e começou a lê-la calmamente. Ele arrastou o dedo ao longo das palavras com expressão concentrada, e logo encontrou o que estava procurando. Segundo o teste do Dudum Geon Stronglord está localizado na Mons Range. Ele disse com um sorriso calmo e colocou o papel de volta na pilha. Dart assentiu e perguntou, onde está isso? Olhe para seus mapas, vai aparecer lá. O homem disse com um tom paciente. Obrigado, Isaac disse e saiu da linha para que eles não ficassem na linha por muito tempo.
Ambos colocaram suas interfaces na frente deles e clicaram em Mapa. Eles não podiam ver o mapa completo da cidade da Lua, apenas o caminho para o alcance da Lua. Houve um pequeno ponto vermelho apitando, que indicava seu próximo destino. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.